Olá, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estarmos mais uma semana reunidas para juntas aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor, sobre aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nesses dias. Convido as amadas irmãs a curvarem as suas cabeças para que juntas possamos clamar ao Senhor para que nos traga entendimento sobre a sua palavra. Senhor Jesus, Senhor amado, na Tua santa e gloriosa presença, Jesus, é que nos encontramos, Pai. Senhor, peço a Ti, Senhor, que o Senhor venha, Jesus, sobre a minha vida nessa noite, me ungindo, Senhor, ungindo os meus lábios, ungindo, ó Deus amado, a cada palavra que sair da minha boca nessa hora, Senhor, para abençoar, Jesus, a cada vida, Senhor, que estiver ouvindo, Deus. Senhor Jesus, nada sai de mim mesmo, mas sai do Senhor para nós, Pai, pois o conhecimento vem do Senhor. Eis-me aqui como um instrumento, Senhor. Usa minha vida, Jesus, para abençoar a cada irmã. É o que eu peço ao Senhor. E que também, ó Deus, o Senhor venha abrir, Jesus, o nosso entendimento, venha abrir os nossos ouvidos, Pai, para que possamos, Senhor Jesus, captar, Senhor, tudo aquilo que hoje, Senhor, nesta hora, o Senhor quer nos ensinar. Por tudo, Espírito Santo, nós te louvamos, nós te agradecemos por esta oportunidade, em o nome de Jesus. Amém. Aleluias. Glórias ao Senhor Jesus. Amadas irmãs, o que nós vamos falar hoje é uma continuidade do que tem sido dito nas semanas anteriores. Hoje, especificamente, vamos tratar sobre o domínio próprio. Bom, o termo grego usado para a palavra domínio é kratos, que significa exercer poder sobre alguma coisa ou alguém, ter domínio sobre alguma coisa ou alguém, ter autoridade sobre alguma coisa, sobre alguém. Logo, quando a gente junta a palavra domínio, a palavra próprio, nós temos um termo único, domínio próprio. E aí então a gente começa a entender que quando a gente junta e torna-se essas duas palavras um só termo, a gente expande o significado dessa palavra para domínio do eu, domínio dos nossos pensamentos, domínio dos nossos comportamentos, domínio dos nossos desejos e das nossas paixões. Então, nós podemos dizer que domínio próprio é a habilidade de escolher ações sábias. É a capacidade de tomar decisões com temperança e equilíbrio. O domínio próprio também é chamado de temperança. E você sabe o que é temperança? Bom, temperança significa autocontrole, ou seja, domínio de si e moderação dos desejos. É o cuidado consigo mesmo. Aleluias! O nosso Senhor é lindo, o nosso Senhor é tremendo e o Senhor nos ensina como conduzir as nossas vidas. Eu gostaria de convidar as irmãs a abrirem a palavra do Senhor em 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Diz assim: 2 Pedro, capítulo 1, versículos do 5 ao 9. Por isso mesmo vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego,
vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Aleluias. Amadas, lutar para ter o domínio próprio é um desafio contínuo. A palavra do Senhor nesse texto nos mostra que o domínio próprio está associado tanto ao conhecimento quanto à perseverança. Ou seja, não é algo fácil de se conseguir. A Bíblia nos diz ainda, em 2 Pedro, no capítulo 2, versículos 19, parte B, que aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Numa outra versão, diz assim: o homem é escravo daquilo que o domina. Então, entendemos que é preciso conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, como nos diz a palavra do Senhor em Oséias, capítulo 6, versículo 3. Assim como em Mateus 24, versículo 13, diz que é necessário perseverar até o fim. Aleluias! Queridas, em todo tempo nós somos desafiadas. Em todo tempo. Quantas vezes nós já temos mais do que o suficiente para nos alimentarmos e nos servirmos novamente? Quantas vezes ficamos acordadas até tarde, navegando na internet, sabendo que temos que acordar cedo no dia seguinte? Quantas vezes gastamos mais do que podemos e nunca conseguimos economizar? Quantas vezes passamos horas e horas em frente a uma televisão ou em redes sociais e não temos tempo para buscar ao Senhor, não temos tempo para nos dedicarmos à sua palavra, em estudar a sua palavra? Quantas vezes escolhemos prazeres passageiros ao invés de vivermos uma vida em obediência a Deus? Essas são questões cotidianas, são questões que aparecem diariamente na nossa vida e dizem respeito ao domínio próprio. E muitas vezes nós não percebemos essas coisas. Será que, refletindo sobre algumas dessas questões, nós podemos afirmar que já chegamos lá? Que já alcançamos o fruto do Espírito em sua plenitude? Será que já alcançamos o domínio próprio completamente, sem necessidade de continuar perseverando em Cristo? Amadas, todos os dias vencemos algumas batalhas e perdemos outras batalhas. O importante é nós entendermos de que o que precisamos é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor Jesus. Pois só assim nós estaremos comprometidas a melhorar e a crescer nessa área de nossa vida. Aleluias! Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 12, nos diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Irmãs, amadas, queridas, domínio próprio exige treinamento e esforço. Precisamos nos deixar ser dominadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, pois somos templo do Espírito Santo de Deus. Só assim, deixando o Espírito Santo nos dominar,
Só assim, deixando o Espírito Santo trabalhar dentro de nós, deixando o Espírito Santo trabalhar nas nossas fraquezas, só assim alcançaremos o fruto do Espírito. Só assim alcançaremos o domínio próprio de que tanto necessitamos dia após dia da nossa vida. Em Gálatas, convido a você a abrir a palavra do Senhor, se possível for, no capítulo 5, versículo 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Prestaram atenção no que nós lemos? Essa palavra nos diz que o fruto do Espírito. O que nós entendemos então é que na nossa vida como cristãs existe um resultado da ação de Deus em nossa vida. Existe um resultado da ação de Deus e esse resultado é o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, ele é único. Não são divididos, né? Quando a gente lê, a gente parece que lê aqui 9 frutos. Não, mas é um fruto. O Senhor nos diz no singular. O fruto do Espírito é, ou seja, é um conjunto, é um fruto só. Nós precisamos reunir todas essas qualidades para que possamos dizer que temos o fruto do Espírito Santo de Deus. Mas só vamos ter esse fruto se nos deixarmos ser tratadas pelo Espírito Santo que habita em nós, pois só o Espírito Santo convence o homem do seu pecado. Ao lermos essa passagem de Gálatas, nós atentamos, como eu disse aqui, para esse versículo, quando diz que o fruto do Espírito é, ou seja, não tem 9, não. Para darmos esse fruto saudável, é necessário termos essas 9 qualidades. É como se fosse uma tangerina, tem vários gomos. Se um desses gomos estiver podre, pode comprometer todo o restante da fruta. Então, se uma dessas qualidades faltar em nós, pode comprometer a qualidade desse fruto. Aleluias. E o Senhor hoje nos chama ao entendimento sobre uma dessas qualidades, que é o domínio próprio. Amadas, todo crente em Cristo Jesus deve ter o fruto do Espírito completo, em suas 9 qualidades. Aleluias. Pois o que tem o Espírito Santo, pois desta pessoa que é templo do Espírito Santo, espera-se uma vida de santidade. Espera-se uma vida que rejeite as concupiscências da carne. Aleluias. É importante entendermos que o domínio próprio, ele começa no coração, assim como na nossa mente. Ele começa no coração e na nossa mente e se manifesta no nosso comportamento e em nossas escolhas. Amém? Então, que nós possamos refletir sobre cada situação que se apresentar diante de nós. Estejamos alertas e vigilantes, pois o Senhor falará com você como decidir esta situação. Prepare-se em todo o tempo para agir.
estejam com a mente em Cristo Jesus, reconhecendo que o domínio próprio é uma questão espiritual. E se é uma questão espiritual, ela exige medidas espirituais. Precisamos viver uma vida constantemente ligada ao Senhor Jesus. Não podemos, em tempo nenhum, nos distrairmos, pois o inimigo está aí para roubar, matar e destruir as nossas vidas. Então, lembremos-nos sempre do nosso compromisso com o Senhor. Nós nunca esqueçamos do nosso compromisso com Deus e com a sua palavra. Pois muitas vezes nós agimos por impulso. Muitas vezes. É importante nos lembrarmos sempre de mantermos uma mente sã, ou seja, uma mente saudável diante do Senhor Jesus. Aleluias. Amadas, confiem no Senhor. Confiem no seu Santo Espírito. É o Espírito Santo de Deus que habita em nós. É Ele quem vai nos capacitar a dizer não aos pedidos e às exigências da nossa carne. É o Espírito Santo de Deus quem vai nos ajudar a dizer sim para aquilo que honre ao nome do nosso Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Queridas, rejeitem os padrões deste mundo e voltem-se para Jesus. Rejeitem os padrões deste mundo e voltem suas mentes e corações para o Senhor Jesus. Substituam os maus hábitos de sua vida por bons hábitos. Ou seja, não basta, por exemplo, parar de ficar à frente de uma TV ou em redes sociais durante 4 horas no dia e não preencher esse tempo com coisas que vão preencher a tua vida espiritual. Então substitua sim maus hábitos por bons hábitos, ou seja, substitua esse tempo para ser preenchido por sabedoria. Então substitua esse tempo por uma leitura bíblica. Substitua esse tempo para estar mais junto com os seus filhos, com a sua família, buscando ao Senhor em oração. Amadas, decidam-se a manter a sua mente saudável em Cristo. Aleluias! Não desista, minha irmã. Não desista, mas persevere. Continue a avançar em conhecimento e prática da palavra do Senhor. Continue a avançar em conhecimento e prossiga em conhecer a Cristo. Não importa as adversidades que se apresentarem diante de você. Não importa se hoje você se acha fraca. Não importa se hoje você acha que não tem o domínio próprio. Mas busque a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Pois é Ele quem fará essa mudança na tua vida. É Ele quem trará coisas novas para a tua vida. Você quer um incentivo? Jesus está voltando. Jesus está voltando para recolher a sua igreja. Então prepare-se. Faça todo o esforço possível e impossível para se encontrar com o Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe rica e abundantemente. Em nome de Jesus, prossigamos juntas em conhecer mais do nosso Senhor. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.